todas as pessoas que nos acompanham. Hoje, dia 23 de novembro de 2020, 34ª semana do Tempo Comum, vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, que está no capítulo 21, versículos de 5 a 11. E também comemoramos hoje Santo André Laque e seus companheiros mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda: O tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerra e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra o outro. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos aí um tema escatológico que relata o fim dos tempos e também uma literatura apocalíptica. Então, nessa passagem das Escrituras, nós vemos uma comparação entre o corpo de Cristo e a sua igreja. O templo, onde se fazia as orações e o sacrifício, foi destruído no ano 70 pelo general Tito. Os seguidores de Cristo foram dispersos pelo mundo. Esse povo disperso é a igreja de Jesus Cristo, fundada em Pedro. Essa igreja também irá sofrer uma grande perseguição, pois ela também é o corpo de Cristo. Mas como Cristo ressuscitou ao terceiro dia, sua igreja, que é seu corpo, também ressuscitará, apesar das tribulações que estão previstas nas Escrituras. Nós devemos nos ater, em primeiro lugar, nas palavras de Cristo. As portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Então nós temos uma situação onde o corpo de Cristo foi destruído, o templo físico também, e assim também a igreja fundada em Pedro também sofrerá uma destruição, uma perseguição. Mas essa destruição não será permanente, porque se o Cristo ressuscitou, todos aqueles que são de Cristo também ressuscitarão. E a própria palavra diz que não é para a gente temer, porque essas coisas deverão acontecer. E também nós temos que mencionar, que esse tema ele está constantemente na liturgia da igreja. Se você prestar atenção nos prefácios e nas orações eucarísticas, você vai ver que esse tema ele é difundido frequentemente. Então, é um tema comum, pertinente à igreja, para que também nós possamos nos manter vigilantes. Então, vamos ao número 585 do Catecismo da Igreja Católica, que diz o seguinte: Contudo, no limiar da sua paixão, Jesus anunciou a ruína desse esplêndido edifício, do qual não restará mais pedra sobre pedra. Há aqui um anúncio de um sinal dos tempos finais que vão abrir-se com a sua própria Páscoa. Mas esta profecia, porém, foi relatada de modo deformado por testemunhas falsas no momento do interrogatório de Jesus diante do sumo sacerdote, sendo-lhe atribuída como injúria
quando ele foi pregado à cruz. Então, meus queridos irmãos, nós vemos aí, né, que esse tema, ele é constante, ele é comum às Escrituras, ele é comum na história da Igreja. Nós vemos tantas situações que relatam esse fato, que comentam. Nós temos também literaturas, santos que comentam. Então, como o Cristo servo sofredor, mas também como aquele servo que foi obediente até a morte de cruz, nós, como seus fiéis, também temos que ser fiéis no pouco para que nós possamos ser fiéis também naquilo que é grande. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus vos dê a paz e a tranquilidade em todas as suas tribulações. Eu sou o Padre Miguel Frutuoso. Desejo paz e saúde a todos vocês. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.